Fala galera, estamos começando mais um Service Podcast, o podcast que traz as mentes mais brilhantes do mundo dos negócios. Hoje, como é que nós estamos hoje, Johnny? Vixe, a gente tá bem servido aqui, viu? Cara, eu não sei nem como é que nós vamos conduzir isso aqui não, mas vamos lá. Hoje nós estamos aí com a galera, com o nosso querido Dinei. Isso. Seja bem-vindo, mais conhecido como Dinei Borracheiro. Dinei Borracheiro, isso mesmo. E apresente o nosso... Timóteo, mais conhecido como Timóteo Acessórios. Aí, ó. Nós agradecemos aí, primeiramente, os nossos patrocinadores. Primeiramente, vamos falar em faculdade, pós-graduação, FTP, Faculdade de Tecnologia de Palmas. Se você pensa em pós-graduar, em formação, está começando os seus estudos, não tem melhor. Mais de 4.500 alunos formados até hoje. São 17 anos, gente, de experiência. Então, pode chamar o pessoal aí no Instagram, chama no direct que eles vão te atender. Quem mais, Johnny? Pensou em energia solar? Solaris Energia Solar. Se você precisa colocar energia solar na sua casa, contrata os caras são fera. Esse mês é o mês de aniversário deles, estão com promoções lá para os clientes, tem muito sorteio. Eu mesmo vou tentar participar. Eu acho que eu vou. Eu já mandei foi um orçamento pra fazer uma média, né? Pra ver se você vai que ganha na promoçãozinha lá. Então, o orçamento já tá lá. Ó, você olha pra nós. Tem TV, liquidificador. Os caras vão fazer uma festa. Vai fazer uma festa. Vai chamar Estoura Balões, Solaris Energia Solar. Então é isso aí, gente. Energia solar hoje ela tá dominando o mercado. Se você não tiver energia solar, daqui a pouco você não dá conta não. E manter um ar-condicionado, sem pagar caro, energia solar não tem outra. Solaris. Energia solar. É isso. Vamos aí. Lá? Agora nós estamos aqui com os nossos anfitriões. Hoje o podcast vai bombar. Pois é. Mas vamos lá. Vamos começar com o nosso querido Timóteo. Timóteo, quem é Timóteo Acessórios? Timóteo Acessórios, ele surgiu aqui em Montes Claros de 84, veio de uma família aí de 8 irmãos, que bem novo minha mãe foi abandonada por meu pai, né? Infelizmente, mas aí a guerreira conseguiu, né? Trazer aqui ao norte de Minas 8 filhos, foi com muita educação, lutou bastante e com 11 anos eu encontrei, que é minha paixão, que é caminhão. Aí, o meu sonho, minha vontade mesmo era ser caminhoneiro. Nossa, como eu moro do lado da rodovia, quando passava com esse caminhão, os olhos brilhavam, aquela alegria toda. E como era de uma família muito, muito, muito humilde, então a gente ficava ali e não tinha, como se dizer, todo aquele conhecimento sobre como é que era ser caminhoneiro. Não é igual hoje, você entra na internet, você vê caminhão, você vê modelo, você vê que você tem que tirar carteira, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu achava assim, eu vou crescer e vou ser um caminhoneiro. Aí quando eu tive a sorte que meu irmão mais velho me arrumou um emprego, com 11 anos eu fui trabalhar na área de caminhão. Eu fui ser ajudante que mexia com acessórios. Ali minha paixão ali foi à primeira vista. Eu falei, vou ser bem sincero, eu não tenho força psicológica para ser... Eu acho que o caminhoneiro é quase um super-herói, sabe? Para ele largar aí o final de ano junto com a família, o aniversário da filha, o nascimento de um filho. E hoje pode dizer também as guerreiras aí, que tá muito bem representada, e as caminhoneiras também do Brasil. E hoje tá chegando uma galera muito boa aí, mas assim, de abrir mão de estar um final de ano em casa, abrir mão de um nascimento de um filho. Então, assim, e tá hoje no Brasil, hoje, assim, afora, e às vezes seu filho tá doente, a única coisa que você pode fazer é mandar uma energia positiva. Então, assim, eu acho que tem que valorizar demais o caminhoneiro, que pra mim, eu não consegui ser, mas admiração, e falei, eu vou estar do lado. Eu fui mais preguiçoso, né? Fui querer mexer com acessório e hoje hoje eu tô rapaz, 11h38. Então, assim, são 27 anos, né? 27 anos de experiência. 27 anos aí nesse ramo e assim foi construindo, né, essa história aí baseado de muito esforço, né? Eu trabalhei 2 anos no Posto Haiti, que eu saí com 13. Aí eu tenho que ter muita gratidão também para o Álvaro Autopeças, né? Que abriu as portas para mim com 14 anos. Minha mãe teve que assinar até para ter a carteira assinada lá. Na época assinava. Aí a gente sempre dando o máximo, acredito que a gente tem que sempre dar o melhor de si. E eu sempre acreditava que para mim conquistar alguma coisa eu tinha que ser o melhor. E mesmo que não existe o melhor. Mas dentro de mim eu tinha aquela sede de ser o melhor, tem que ser o melhor, sem querer desmerecer alguém, né? Então eu entrei em Alfa
Muita gente falava assim, pô, você é puxa-saco, por isso que o patrão tá mudando essa forma aqui de trabalhar. Você trabalha demais, ou você capricha demais. Eu tenho conhecimento, tipo assim, eu tenho a percepção que desde criança é o seguinte, se minha função é pegar um copo e colocar aqui, pegar daqui e colocar aqui, eu tento fazer o seguinte, eu tento ver se eu consigo uma flanela, limpar o copo e colocar aqui. Porque todo mundo vai acostumar a pegar o copo e colocar aqui. Ele vai achar que passar a flanela vai ser uma função a mais. Então, o que acontece? Se um dia precisar de uma pessoa para subir um pouco de cargo, o patrão, a pessoa que vai gerenciar essa parte, ele vai procurar aquela pessoa que se esforça mais, aquela pessoa que procura mais. E muitas vezes a pessoa não tem a paciência desse momento chegar. Porque às vezes seu patrão não enxerga que você é um funcionário dedicado, você é uma pessoa que dá seu máximo, outra empresa vai te reconhecer e vai tentar te pescar dessa empresa e vai te valorizar. Então, quem tá aí naquele momento assim, pô, tô no trabalho, eu não cresço, não desista, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E aí, assim, como eu tentava sempre me esforçar ao máximo, aí, mesmo sem recurso, sem nada, eu comecei a me destacar, comecei a ganhar um salário um pouco diferenciado dos outros, por esse esforço. E aí, com 17 anos, eu montei minha primeira empresa. Como a maioria do brasileiro, quebrei, fracassei, fui ao zero, mas minha... É porque muita gente não pode desanimar. Nossa, talvez se eu tivesse baixado a cabeça de primeira, não estaria aqui hoje. Graças a Deus eu tenho empresa hoje que gera emprego aí indiretamente para 30 pessoas ou até mais, sabe? Mas tua família é daqui, da região, do Norte de Minas? Do Norte de Minas, Montes Claros. Aí, assim... Aí, depois disso, veio a Dois Irmãos, que eu entrei na Dois Irmãos. E aconteceu um fato interessante comigo na Dois Irmãos. Muitas vezes a gente se perde na vida, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por ignorância. E minha mãe, ela me deu alguns ensinamentos básicos que me ajudou demais. Assim, mesmo com toda a dificuldade de criação, ela falava o seguinte, os humilhados serão exaltados, para não querer o que é do próximo, entender o que é da gente, o que é do outro é do outro, que são os princípios básicos. Aí um dia, até falar, Marcelão aqui, ele vai ver e vai ficar sabendo. Eu tinha um Carnamontes, não sei se, apesar que vocês acho que vocês pegaram a época do Carnamontes. Tinha um Carnamontes aqui e era legal demais o Carnamontes. Lá fora de época, eu com 17 para 18 anos era gerente de uma empresa que tinha em torno de 30, 40 funcionários. Porque aí o patrão falou, você vai pegar um cargo de responsabilidade altíssima, então é o seguinte, o que você vai fazer? O gerente, ele é o seguinte, ele abre, ele fecha, ele é responsável pela área humana, ele é responsável pela área de produção. Se vendeu pouco, cai muito em cima do gerente. Se vendeu pouco, cai muito na área de gerente. Se vendeu muito, é mérito do patrão. E assim, aí eu não vesti eu não estava preparado. Muitas vezes o cara quer o cargo e acha que ele está preparado sem estar. Eu fui pro Carnamontes, tomei umas e outras. Eu tinha a chave da loja todinha, fui dormir, quando eu acordei era 10 horas. Resumindo, cheguei na Dois Irmãos, tive uma conversa e tudo, o patrão falou, Marcelão, é o seguinte, você tem duas opções, ou eu te mando embora, ou você volta a fazer parte dos Serviços Gerais. Serviços Gerais mesmo, assim, pra pedir conta. Aí eu olhei e falei, cara, eu tenho que ajudar minha mãe, eu só sei fazer isso. Eu vou continuar. Aí eu saí de uma ponta para outra. Aí que entra empresa, isso, né? O que entra a parte quem trabalhou comigo vai lembrar e tem muitos que me acompanham hoje pelo Instagram. E teve uma chuva poucos dias depois e a Dois Irmãos é de frente a Álvaro, não sei, Álvaro, autopeça aqui na 251, ela é assim, ó. Rapaz, deu uma chuva e lá tinha onde a água escorria e lotou, encheu de lixo, aquelas coisas. Aí o patrão chegou pra mim com um enxadão, fez questão na frente de todo mundo. Nossa. E ele não sabe o quanto que ele me ajudou com isso. Aí ele falou assim, vai lá e limpa. Como é que é o nome do patrão? Marcelo. Marcelo, perdão, ele tem um... É só pra gente ter o corte, né, cara? Não, ele é uma pessoa espetacular. Ele me ajudou demais, ele foi muito humano comigo, me mostrou os valores, me mostrou a forma que a gente tem que encarar a vida e me mostrou que muitas vezes ser duro significa você fazer uma pessoa firme, uma pessoa forte. Ele me entregou o enxadão, aí lá foi eu, e o gerentão, e eu limpei pra água escorrer e tudo.
E assim, hoje eu tenho que agradecer ele, porque aquilo me mostrou uma coisa. Quando você tem um objetivo, você vai passar por diversas situações. Você vai ter noite que você vai dormir triste, tem noite que você vai se sentir exaltado, e assim foi. Aí, fui pro Posto D'Angeles, onde trabalhei por tempo, na Dois Irmãos, e fui pro Posto D'Angeles, aí onde... E sempre no segmento de peça. Sempre peça e acessório. Nunca gostei até então, nunca tinha gostado de mídia, rede social, Facebook, nunca tive Facebook. Aí fui pro Posto D'Angeles, ali onde eu sou eternamente grato, desde do pai de Sérgio, né, que é seu Rui, e que sempre abraçou lá. E assim, quando eu fui pro D'Angeles, eu entrei lá para ganhar o que comer. Assim, porque nossa profissão, há um tempo atrás, ela não era tão valorizada, né? E assim, aí eu lutei chegava lá, a gente trabalhava de dia e noite, porque o serviço nosso elétrico, a gente não era tão, como se diz, experiente na área de elétrica também, então a noite era o que dava. O caminhoneiro rodava muito à noite, antes não tinha essas leis, né, que motorista não podia rodar à noite, ele aproveitava a noite e rodava, e nós ganhava à noite, né. Aí foi quando eu entrei na Giro, na Giro Acessórios, trabalhei por 5 anos, eles me vendeu 20%, aí trabalhei por, acho, mais alguns anos lá, saí, montei minha empresa, e graças a Deus, desde quando eu montei ela há 7 anos atrás, aí eu conheci a rede social, né, aí veio só prosperando, e hoje a gente gera em torno aí de 30 empregos, né, e eu tenho muito orgulho de poder levar um pouco dessa história minha, que hoje... Adiante, isso. Né? Então, como se diz, essa é a história minha até aqui, basicamente. Tá. É Nós longo. Nós vamos chegar lá, nós temos tempo. Nós vamos conhecer agora nosso querido Dinei, né? Conta um pouquinho de sua história, Dinei. Vou contar, não sei falar montão, mas vou falar o que eu Não, faço, né? Aí eu vim da família simples, né? Da roça, São João da Ponte, né? Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, muito novo, para ajudar meus irmãos, né? Porque fui um filho sem pai, assim, aconchegante, né? Aí tive de ralar muito, fui pra Caroeira, trabalhar na Caroeira, né? Todo mês eu tinha que mandar o salário para pagar a venda lá que minha mãe comprava, né? Para ajudar os irmãos, né? Você é o mais velho. Eu sou o mais velho, né? Lá de casa. Aí depois fui trabalhar na Caroeira. Aí na época eu era de menor. 17 anos mais ou menos. Aí foi quando começou o Ministério do Trabalho. Não podia ficar, né? Aí foi na época que eu vim trabalhar numa boacharia aqui no Posto Mineirão. Não sei se você já ouviu falar. Aí eu vim trabalhar aí, né? E graças a Deus estou até hoje. Agarrado aí nesse ramo aí, boacharia. Quantos anos? 41. 41 anos de experiência. Quadro de experiência não, né? Mais ou menos, né? Só uma licencinha aí, sinceramente, ele me surpreendeu aqui falando que tinha 41, olhando pra ele assim. Não, 40. Eu pensava que ele tinha 41. bem mais. Não é porque desgastei muito da vida, né? Muito estrada. Trabalha muito Não. pesado, não tem jeito, né? Pegou muito estrada de chão. Muito sofrido, comecei a trabalhar muito novo, né? Aí, Rodou no minério, você olha. e eu não vou poder falar muita coisa. Mas tem uma curiosidade aqui, Dinei. Ah. Questão de borracharia. Boacharia, isso. Vamos lá. Eu peguei muita... Essa época aí, eu tô bem, né? Não vou falar a minha idade, não, porque... Não, pode falar. Sou novinho ainda, mas... Quantos anos você dá pra esse cabra aqui? Eu tô fora. Faz isso não, amor. Senhor, cara. Eu tô fora. Mas então, assim, na época que a gente era moleque, eu falo que menino, você já sabe, moleque não tem muito juízo, não. Moça, a gente adorava ir nas borracharias, cara. Por quê? Por quê, Johnny? Chegar na borracharia, era o que tinha de pôster. Pôster, né, E cara? mulher pelada. Que Era tinha. verdade. Rapaz, Era. Hoje não tem mais não, moço. Aí eu te pergunto, o que Ô, Dinei, aconteceu? Por Os que caminhoneiros disso? também colocavam muitas bonequinhas, né? Hoje é um Mudou negócio demais. de rede social, nesse trem, né? É. Muito, Foi... esses vídeos que eles rolam aí. esses Não, trem, Dinei. né? Perseguição. É. Agora mesmo, Dinei tem o quê? Acho que tem uns 15 dias que ele conheceu. Porque quando a gente era baixinho, o que mais buscava na TV era o X, né, da Xuxa. E essa semana tem uns 15 dias que ele conheceu.
primeira vez que ele teve. O moço mudou demais. Até o significado do X mudou. E ele, com 41 anos, conheceu. E, rapaz, e eu gravei o momento, sabe? Infelizmente, só tem que mostrar em off. O pessoal gritava demais. Você tá doido? Mas. Eu diria, mas sumiu mesmo? Sumiu o quê, moço? Exposto, serviço sumiu. Sumiu o quê, pô? Sumiu ou tá bem guardado? O quê, moço? Sumiu? A pergunta em questão é sobre o pôster, as revistas, que tinha muito em borracharia. Não tem mais não. Nem. Mas perdeu. Não, ainda tem, né? Mas só que o povo não usa mais aquela, né? As revistas mais, né? Olha, já outra. Hoje é mais ao vivo, não? Mais ao Mas é Mais o gostoso de conviver com o Dinei é isso, porque ele é um camarada que ele é feliz sem a modernidade. Ele foi ter um celular, ele foi ter um Instagram há pouco tempo atrás. Mas mesmo assim, né, ainda não deu certo o Instagram, né? Porque o povo, como faz, mano? Hackeou meu Instagram, né? Sério, cara? 2 vezes. Nossa, 2 vezes. Meu Deus. Aí eu falei... Mas não é bom você falar a história, não é bom você falar a história direito, não. É, ué. Conta a história É aí. porque a história é o Conta seguinte, Conta essa história direito. porque o meu Instagram ele tem muitas visualizações. Aí, conta aí, moço, então, E tem muitas visualizações também devido a Dinei. Porque o meu público ele é muito dividido. Eu tenho muito o público que ama caminhão, que gosta de caminhão, das fotos, dos vídeos de caminhão. E tem pessoas que é apaixonado com a pessoa que é Dinei. Como eu me identifico com essas pessoas, sabe? É um ser humano espetacular. Aí... Graças a Deus, né? Isso aí é verdade. E assim... Humildade, né? A pessoa sim. tem humildade, E- carisma. né? Essa áurea dele, ela é o seguinte, lá no posto tem 2 dias. Um dia muito alegre, que é o dia com o Dinei, e os dias normais, que é sem Dinei, sabe? E lá é unânime, todo mundo gosta dele, é uma pessoa que, Graças a Deus. Todo mundo gosta de mim. assim, não é de Não sei gostar também, né? muito, né? Mas gosta. Quem gosta? E... Não sei se gosta também, né? Não, é porque mesmo. essa questão ele... Eu até nunca fiz essa pergunta pra ele, se ele puder responder, que acho que ele vai ajudar muita gente em casa, porque já diz a questão do que fala da Covid lá, Da pandemia? quem é que fala lá, o centro lá de saúde lá, Ministério de Saúde? não, mundial é a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela diz, né, que vai crescer muito, já vem crescer muito os casos de depressão, ansiedade. Então, assim, talvez a resposta que ele vai me dar vai ajudar muitas pessoas, porque, assim, ele lida tão bem com tão pouco que é uma coisa contagiante, sabe? Assim, como é que ele consegue ser tão espontâneo, tão alegre, mesmo com toda a diversidade, porque é um camarada guerreiro, lutador, Sou e, lutador, tipo assim, engraçado. então assim, em momento nenhum você vê ele deixando a peteca cair. Então, é importante para dizer que muitas vezes a felicidade, a alegria não tá no que você tem, não tá no que você pode almejar, e sim no quem a pessoa que é, né? Então, eu queria dele, talvez ele pudesse dar uma dica assim, como é que ele consegue ser uma pessoa assim tão alegre, tão espontânea, mesmo diante da adversidade. Eu acho que ele tem muito, né? Por ele ter a família, por ele ter as pessoas que ele ama ao seu redor. E talvez a maioria das pessoas até que tá em casa tem estudo, mas não consegue. Às vezes uma dica, o que é, Dinei? Que você... Não, a pessoa, para ser alegre, ela não precisa ter tudo na vida, não. Basta ter fé em Deus, né? E lidar com as pessoas, né? Ser uma pessoa humilde, não ser uma pessoa egoísta, né? A pessoa tem que ser a pessoa que é. Não pode querer ser mais que o outro, né? A gente tem que ser o que a gente é. E trazer felicidade, né? Você não pode chegar no seu serviço triste e ficar triste o dia inteiro, né? Você tem que caçar jeito de alegrar. Porque senão, se você ficar triste, os outros também vão ficar tristes. Verdade. Porque Tem gente que fica triste, tipo assim, tá num dia mal, brigou em casa ou qualquer coisa, aí chega no serviço e desconta nos amigos que poderiam ajudar ele a se sentir melhor, né? Sentir No melhor. dia dele e tal. eu- Transformar o dia diferente, né? Isso. Eu com os meus amigos, por um tempo eu costumava ser meio que psicólogo, sabe? Nós meio que passando por um problema, e sempre sendo conselheiro. E aí eu tenho uma história de uma amiga minha, que
ela vai saber que é ela, mas eu não vou citar o nome. Que, assim, muito jovem, a gente teve um namorico. E ela dizia que o sonho dela era formar, porque na família dela não tinha ninguém formado ensino fundamental, né? Certo. Aí é porque veio da roça e tal, e ela queria. Pronto. Nesse período que a gente teve um namorico, era bem jovem ela também, ela ficou super feliz e tal. Aí eu, parabéns e tal. Ela falou, não, agora eu quero a faculdade. Só que eu não consigo uma faculdade, eu tenho que passar na faculdade que banca uma boa parte do... Olha o Google te mandando aí. O Google te chamando. Aí ela chegou... Deixa eu desligar aqui. Aí o que acontece? Ela virou pra mim e falou o seguinte: eu tenho que passar na faculdade que pague uma boa parte da parcela mensal, né? E, moça, eu tenho que fazer. Pronto, conseguiu. Ela conseguiu em Januário. Quando ela conseguiu em Januário, ela falou, tia, nossa, eu sofro demais, eu não consigo, eu vivi minha vida toda ao lado dos meus pais e agora, como que eu vou abandonar eles? Falei, vai, é seu sonho, luta, você vai conseguir. E não tem nada sem luta, não tem nenhuma vitória sem luta. Beleza, foi pra Januária. Quando chegou em Januária, me liga. Aí nós já não tinha mais nada, era só amizade mesmo. Não, tá tão difícil aqui, porque eu pra conviver com pessoas que eu não conheço e tal, aluguel. República, tipo, república, né? Aí eu falei com ela, aguenta, moço, isso é um processo, a vida é assim, assim. Resumindo, arrumou um namorado, adaptou a cidade, conseguiu um emprego. Quando ela passou esse período, formou. Formou em Januário, não tinha um emprego na área que ela tinha formado. Aí o que ela fez? Caramba, agora eu vou ter que vir embora, largar as pessoas que eu já tô acostumado dia a dia e tal. Resumindo, voltou, veio pra cá, começou a trabalhar, papapá. Aí chegou um belo dia, ela me ligou, falou, tio, eu preciso conversar com você, que eu tô muito mal, eu tô com cabeça e tal. Aí eu fui conversar com ela e... eu tô complicado, eu tô fazendo mestrado e meu serviço tá puxando muito meu tempo e a prestação do carro tá me apertando e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, você sabe onde é que tá o problema? O problema tá em você. Porque você vem realizando em cima de realizações e você não tá tirando o tempo pra degustar essa coisa que tá acontecendo na sua vida. E a vida nossa, eu acredito que ela é mais ou menos o seguinte, ela é mais ou menos uma viagem. E muita gente se perde achando que é o início ou o fim que é o importante. O importante da nossa vida é o trajeto. É o trajeto. Se a gente tá fazendo ensino fundamental, ou se a gente tá trabalhando de ajudante de pedreiro, ou se a gente é pedreiro profissional, se a gente é um camarada que tá projetando o prédio, a gente tem que degustar da vida o momento que a gente tá vivendo. E tem muita gente que só acha que o feliz vai ser amanhã. Então, amanhã eu vou ter minha casa, amanhã eu vou ser feliz, amanhã eu vou ter o carro que eu quero. Aí o amanhã chega, ele esquece que o projeto dele já se torna outro. Então, eu acredito que o bom de Dinei, a humildade dele, não deixa ele ter certo tipo de ambições que muitas vezes cega a pessoa. É aquela questão da ambição ultrapassar a ambição ultrapassar o real desejo. Ela engana o seu desejo, Isso. né? Na verdade, né? Que eu vi vejo isso, o sentimento real de satisfação de usufruir de alguma coisa de verdade. Eu vi no podcast que um amigo meu fez. Podcast. O podcast chegou. Tá achando O que tava podcast brincando? chegou aí, tá vendo? Aí, ó. Pode seguir aí, viu, gente? Pode ir. Menino. Aí Olha a felicidade dele. Ó, o pão de Agora, queijo aí, ó. Você ele disse que não pediu, ia ter, aí, ó. Tá vendo? Tivemos que Pão de atender, queijo. né? Ele pediu, nós tivemos que atender, né, velho? Não, verdade, é isso aí, ó. A nossa ideia é que ele venha mais vezes, né? Isso aí, ó. Mas a gente falando de realizações, de dificuldade, como você colocou pro Dinei, eu queria voltar um pouquinho pra Certo. Dinei. Esse período que nós passamos, Dinei, muitas empresas grandes, né, tiveram sérios problemas com esse período de recessão que nós tivemos. Muitos empresários tiveram muita dificuldade. Muitos médios empresários tiveram dificuldades. Mas e aí, como é que você lidou com todo esse problema?
Nesse período de O recessão. problema é você tentar aquela jogada, né? Você não, né? Obrigado. Continuar a vida, né? Aí passou, a gente pegou com Deus pra ir dando força a gente, né? Esse momento que parou. Tinha que parar tudo. Como é que você fez? Tinha que parar. Parou, teve que parar mesmo. Mas pra tudo Deus deu jeito, né? Aí nós foi mexendo devagarzinho, né? Aquele movimento que tinha, caiu um pouco. Do serviço do meu setor de serviço. Caiu um pouco, aí a gente foi remediando, né? Aí até que foi passando mais, ele foi voltando ao normal de novo, né? E hoje, graças a Deus, já tá bem encaminhado já, né? Você acha que hoje já normalizou? Normalizou ainda não, porque ainda tá a doença, ainda tá indo, né? É. Ainda tem que ter muito cuidado ainda, porque não tá normalizado de tudo ainda, não, mas graças a Deus já tá bem. Hoje, seu trabalho, você dedica quanto tempo do seu dia no seu trabalho? Meu trabalho? É. Aí eu chego no meu trabalho, por exemplo, eu chego umas 6 horas da manhã. Aí fica lá tem umas 6 horas da tarde, né, mais ou menos, né? Aí saio, vou embora pra casa, né? Aí no dia que é a folga minha, às vezes eu vou ajudar meu tio, que é Zé Geraldo, que tá uma bocharia no Monte Carmelo. Aí eu vou pra lá ajudar ele, né, pra não ficar em casa parado, né? Aí o dia que às vezes eu não tô no meu tio, eu vou na rocinha que eu tenho, moer as plantas que eu tenho lá, né? Bem Aí, humilde. Aí a toada minha é essa aí, né? Pra não luta, falar, né? pra não falar quase uma fazenda. Escondendo o caldo, né? Lá se põe um cavalo, Agora- ficar pro lado de fora. Incrivelmente, a pandemia, ela... Se eu pudesse, né, e tivesse o poder, eu jamais ia querer uma pandemia com tantas mortes, tanta dor e limitar tanta coisa que verdade, aconteceu, isso né? aí é verdade. Eu Só perdi que 2 pro meu, primos, né? pro meu ramo, Esse negócio de pandemia aí. por algum tempo, foi melhor do que antes da pandemia. Tivemos alguns ramos, Fala né? o aumento, Alguns né? segmentos. O aumento Eu do trocaria comércio. todo o lucro, todo o movimento, Uhum. para não ter esse Sim, lucratividade, para não ter tido a pandemia, para pessoas não ter perdido pessoas queridas e tudo. Mas eu seria ingrato em dizer que o período, comercialmente, né, Isso. o período foi bom. Assim, eu acredito que o transporte não parou, né? E dar os parabéns aí pros caminhoneiros, que honra. Sim. Eu tenho orgulho demais e sou Os muito caras feliz riscam de muito, trabalhar com eles, que eles são fera, viu? São fera, não parou. E isso aí pôde levar, encher as latas da gente, né? Então, no período pandemia, comercialmente, não foi ruim. Foi ruim psicologicamente, né? Com as percas, a gente perdeu... Eu acho que, se colocar proporcional, acho que caminhoneiro foi um dos que mais perdeu a vida. Foi... Volta e meia você não... Falar, fulano sumiu, e daqui a pouco chegava alguém próximo, você ficou sabendo, morreu. Assim, foi várias pessoas e... Graças a Deus, assim, a gente começa a enxergar um novo horizonte, né? E que Deus abençoe aí, que daqui pra frente aí seja o normal, o novo normal, né? Novo normal, Acho que normal, verdade. normal não volta mais. Antigamente, ó, pra você ver, né, como é que é esse negócio de pandemia e tudo, né? Ninguém aqui no Brasil, assim, não pensava, não conseguia imaginar o que seria uma pandemia. Né? E, tipo, nas escolas, nos livros, já falava sobre alguns recursos que tinha que ter se que não dava acontecesse atenção. uma pandemia. A gente nunca deu atenção pra isso. Isso eu lembro, quando eu era menino, na escola, tinha nos livros falando sobre pandemia e tal. A gente nem sabia o que Não que era uma sabia, pandemia, igual né? gripe espanhola, que aconteceu em 1900, não sei quanto, entendeu? Então, tipo assim, pra gente, na cabeça da gente, não passaria por isso nunca. E eu acredito... Pandemia na época, assim, era piolho, todo mundo pegava piolho. Pegava todo mundo... piolho, né? Bicho de pé. Pandemia de piolho. Tanto, bicho de pé, eu lembro como se fosse catapora. hoje, rapaz. No início Era da pandemia, isso. eu vi muitas pessoas falar: que doença, que gripe vai sobreviver no Brasil num É? calor desse, um Então. vírus desse não veio. Então veio e mudou, né? Mudou o conceito, acredito né, que de mudou viver. tudo. Eu Agora eu acho que, assim, a gente não controla a pandemia, não veio por vontade da gente, mas a gente tem que pegar mesmo do mal, a gente tem que pegar o bem, né? Hoje eu acho que as pessoas elas estão importando mais com higiene, né? Hoje você vê as pessoas que preocupam mais em lavar as mãos e tudo, e eu acho que dá pra ajudar a controlar outras doenças que naquela época era comum, mais Sim. comum, né? Igual gripe, outros resfriados, esse tipo de coisa. Tipo... Bom que estamos vencendo, né? Graças a Deus. Veio mudar a Graças a Deus, cultura, né? Culturalmente, veio culturalmente, mudar a cultura, né? porque vamos colocar os nossos filhos, né? Ou meninos que estão agora novinho, aí que pegou essa fase.
Pra eles, vai mudar muita coisa. Tem Essa que questão mudar, da higiene. né? Igual, por exemplo, no Japão, na China, na Ásia em si, eles sempre utilizaram muito máscara se eles estão gripados, se eles estão... Isso. A vida inteira eles... Eu questão me cultural. perguntava, eu via na TV, falei, mas por que esse Porque povo usa né? aquela Esse máscara? povo usa esse negócio, é radioativo, radiação, alguma coisa, né? O tempo todo usando máscara, mas E vem, E e quando vem. começou questão a cultural. pandemia aqui desse Covid, né? Muita gente não queria usar, né? não É, queria. Não. Não exatamente. queria usar, não. Eu acho que Tá com salvou, aquele eu acho, com estágio, certeza, salvou vida. muita vida. Muita. Salvou mesmo. Salvou muita vida esse negócio da máscara, né? Não queria usar de jeito nenhum. Mas isso aí que, graças a Deus, não deixou muita gente, né? Vir a falecer, né? É. Por conta dessa. Ô, Timóteo, você falou que você tem 7 anos que você montou sua empresa. Isso. Mas aí tem uma coisa que chama a curiosidade de todos nós. É o seguinte. A Chega um pouco, então. sua rede social, o Instagram, é um Instagram que bomba. A gente já sabe. Mas como é que... Você falou que eu despontei Ó, pra rede social. Mas não, foi como assim, que você despontou? Porque não é normal. Não é na comum. realidade é o seguinte, eu sempre fui antissocial sobre rede social. E um dia no almoço, uma sobrinha minha falou, o que você não faz e tal? Faz uns... Tem uns bumerangue aqui, pô. Bumerangue, desculpa a palavra. Que diabo é isso? E tal, aí eu fiz de um retrovisor, aí eu criei. Quando eu criei, começou porque assim, eu acho que na vida a gente tem que sempre ter amigos e somar. Porque assim, eu nunca... Se eu tenho inimigo hoje, se alguém que tá me vendo aqui falar que é meu inimigo, ele é meu inimigo, mas eu não sou dele. Aham. Porque eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar se apegando a coisas Coisa desnecessárias. Então, eu sempre fiz muita amizade. Sou apaixonado com a área que eu trabalho. Fiz muita amiga caminhoneiro, muita amiga aqui em Montes Claros, pessoas que me ajudou a crescer. Então, assim, sempre eu usei muito aquela história dos 3 porquinhos, que é o seguinte, eu me adaptei à vida minha mais ou menos com ela. Os 3 porquinhos, se você parar pra pensar, eles vai e bate nas portas, né? Um não resolve, o outro não resolve, mas no final, uma das portas que se abriu, dá certo. Então eu falei assim, na vida eu quero só abrir portas, eu só quero abrir portas. Vai ter pessoas que vai pisar, vai ter pessoas que vai me humilhar, vai ter pessoas que... Eu já recebi várias e várias não, várias e várias portas fechadas, mas eu fazia o contrário. Beleza, Deus abençoe. Não pode desistir, né? Fiz muita amizade. Quando eu criei o Instagram, de imediato comecei a ganhar muito seguidor. Timóteo de acessórios. Aí eu, Timóteo, nossa, quanto tempo e tal e tal. Aí coloquei. Primeiro, acho que foi a parte econômica, né? Eu coloquei um retrovisor, a sobrinha minha fez um bumerangue do retrovisor. Rapaz, vendi o que eu tinha de estoque do retrovisor. Aí eu falei, o trem é bom. Aí comecei, assim, e quem me colocou mesmo, assim, eu me enxergo mais ou menos igual um cavalo no telhado. Porque assim, você fala assim, velho, o cara tá com quase 50 mil seguidores, como é que ele conseguiu chegar lá? Essa é a curiosidade. Porque assim, eu mesmo em muitos momentos eu não gosto do meu conteúdo. Eu acho que eu preciso melhorar muito e eu sou muito grato pelos seguidores que eu tenho. Eles compram mesmo a briga. Quando eu preciso dessa galera, eu acho que eu tenho os melhores seguidores do Brasil por isso. Porque quando eu preciso deles, eles me ajudam, eles divulgam. Eu coloco um vídeo, muitas vezes chega a 1000 compartilhamentos. Então eu tenho uma galera massa que me segue. E aí, foi uma pessoa crucial na minha vida, chama Mike Pinturas. Talvez seja o ser humano mais espetacular que essa terra já conheceu, porque é um camarada ímpar. E ele foi me encurtando as pessoas. Conhece Mote e tal. E eu fui conhecendo várias pessoas. Porque assim, o meu Instagram é um montoado de pessoas. São vários e vários. Caminhoneiros que é influência, agrupamento, a forma... Então o Maico foi meu pai na rede social. E ele é um cara espetacular em mídia, né? Aí ele chegou e falou, Timóteo, você vai por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aí quando eu assustei, eu já tava com esses 47 mil seguidores. E assim, ativo. Meu Instagram, eu tenho um só de foto e plataforma que ele tem 113 mil seguidores. E ele o de 113 nem de longe, ele chega perto do que tem 47, porque o de 47 eu interajo. Eu não consigo responder todo mundo, é mensagem o tempo todo chegando. Também diversos aspectos, sobre Dinei, sobre meu dia a dia, sobre os meus amigos. Então, aí começou a rede social, ela influenciar no meu comércio, sabe? Assim,
quando eu comecei a rede social, eu já tinha uma boa estrutura. Se eu falar que eu não... Estrutura, assim, pra quem veio do nada, a estrutura minha hoje é boa, não que eu preciso melhorar muito. E essas amizades me ajudou muito, por exemplo, eu não tenho concorrência no Norte de Minas, eu não tenho nenhuma concorrência. Porque todo mundo aqui que trabalha no meu ramo é meu parceiro. É parceiro. Então, assim, Isso é bom, só de eu Isso ter é com top. quem contar, só com quem eu ter que contar, é importante. Às vezes eu não tenho um produto, eu ligo na Tilton Acessório, Timóteo, você tem um tal produto, nós trocamos o produto, ou ele me faz um preço melhor, eu preciso dele, Tapeçaria Sergipe, perdão aqui, Mike Bocão, Elias. Então, aqui em Montes Claros, até deixar em Montes Claros, Norte de Minas, apesar que o programa vai no Brasil todo, que é muito bem representado para caminhão. Aqui tem profissionais excelentes em diversas áreas. Mecânico, eletromecânico. Aqui em Montes Claros é isso. E tem pessoas que acham que a concorrência é ruim. Eu acho que a concorrência ela é maravilhosa. Se a concorrência fosse ruim, no meu ponto de vista, o shopping andava vazio. Você pode ver que é uma loja colada na outra. Você vai comprar um carro, é uma loja colada na outra. Você vai comprar uma peça assim, de roupa no shopping. Quantas lojas que você não tem, cara? Quantas opções que você tem? Sapato. E aí? É verdade. Todo mundo. Assim, Todo mundo vem. eu falo de todo mundo, né? Isso aí. Eu falo com um camarada que sai lá do sul, que estiver vendo esse podcast, ele pode vir para Montes Claros tranquilo. Aqui tem bastante qualidade. Então, eu acho que de eu não lutar contra, que talvez eu querer derrubar alguém, ou eu desejar o mal para alguém, eu desejo o bem. Porque essa soma, para mim, ela é a soma duplicada. Ganhar, né? Isso. É a soma duplicada. Porque se eu desejo seu bem, acontece o seguinte, muitas vezes eu não tô muito bem, mas você tá bem, eu vou ter, nem que for um pouco de coisa a me apegar. Fala, meu amigo tá bem, a pessoa tá bem. E tem muitas pessoas que começam a somar negativo com negativo. Que é o quê? Eu vou desejar o mal pra você. Aí o que acontece? Você prospera, eu fico mal. Eu não prospero, eu vou ficar mal por não prosperar e por te ver prosperando. Então, eu sempre tentei... O evento que a gente fez em 2019, talvez eu acredito que tenha sido... sobre isso, acredita? Sobre o evento. Esse evento talvez tenha sido um dos maiores eventos do Brasil, do ramo de caminhão. Não por quantidade, e sim pela forma que foi feito. Eu tenho muito orgulho de ter unificado, ajudado a unificar os agrupamentos. Os agrupamentos, eles tinham um pouco de rivalidade. Sabe, hoje no Brasil aí tem vários grupos e assim, eles tinham meio que rivalidade e eu sempre acredito que a união, ela faz a força. O que seria esses grupos, Timóteo? Você fala? O grupo é o seguinte, não tem Cruzeiro, Atlético, tudo hoje tem um grupo, GFM, que é meu amigo Bocão, um abraço Bocão, te amo. O GFM Meu Deus. Eu direi fala que a gente fez a viagem pra Juazeiro. Isso aí não. A viagem pra Juazeiro dá um podcast top demais. A viagem foi maravilhosa. Aí ele fala que eu ia... Porque como eu viajei com ele, fiquei 3 dias viajando com ele, aí ele fala que eu dormi. O grupo é o seguinte. Pra você fazer parte de um grupo, você tem que ter categoria D. E aí você faz um protocolo. Por quem tá dentro do grupo, vai ser seu padrinho e tudo, e com um certo processo você entra pra dentro do grupo. No grupo tem caminhoneiro, né? Aí esses tipo grupos... grupo de motociclista, mas é de caminhoneiro. É, de caminhoneiro. Então, os maiores do Brasil hoje... Aí, até eles vão descobrir agora que eu inventei uma mentira do bem pra unir um dos dois maiores, que era o GFM e o Rota 262. Porque quando eu fui unir os dois, eu falei com o Frank, desculpa Bocão, paizão Frank. Mentira aí, rapaz. Mas é que é o seguinte, foi uma mentira pro bem. Porque o povo levava muito... O povo falava muito sobre o povo falava muito sobre a desunião dos grupos, né? Certo. E tinha a questão de rivalidade e era mais ou menos mito. Aí eu menti pro Frank e falei, Frank, é o seguinte, o Bocão falou que eu posso vender seus produtos aqui e tal, e se você vai importar, eu vender seus produtos. Ele falou, o Bocão falou isso? Falei, falou, pô, o Bocão rachou o pau aí, falou que você pode falar que você pode vender. Aí peguei o telefone, falei, um lado já tá garantido. Peguei um lado, liguei pro Bocão. Bocão, o Frank liberou vender os produtos dele aqui e falou que eu posso vender o seu. Aí começou a juntar a união. Quando a gente foi fazer o evento,
eu chamei o GFM, o Rota. E eles até levaram um susto na época. Por que eles levaram um susto? Eles falaram assim, pô, velho, mas... Eu falei, não, vamos fazer a união dos grupos. Foi onde o NIL, o GFM, o Rota 262, o GRL, aí que foi a união, né? Os grupos fez a festa. Quando fez a festa aqui, como fosse como se dizer, juntar sertanejo, rock e tudo. Então foi por isso que o sucesso da festa foi por causa da união dos grupos. Aí os meninos veio, e hoje eles estão no grupo de 01 dos grupos, que é os caras que organizam, que hoje a gente tá num grupo de WhatsApp, e são amigos, vão na casa um do outro, Juninho Salsicha, Mike, então foi aí que a festa teve essa proporção toda. E você vai... Tá pra vir outra festa aí também, não é? A gente pretende fazer ela em 2023. Esse ano não. Esse ano teve alguns empecilhos aí. Nós vamos mudar ela pra 2023 e que nós esperamos fazer uma que supere a 2019, sabe? Porque a gente teve um público flutuante lá de 10 a 15 mil. Foi sucesso. A festa foi uma maravilha. Bacana, né? Uai, foi grande pra caramba. Foi grande, Foi Só grande? que, só que eu não fui lá nessa festa, não deu pra mim, não. Foi grande? Por que você não foi? Sai fora. Por que você não foi? Ô, Dinei, mas conta pra gente, como é que você conheceu o Camarada Timóteo? aqui? É. Ó, moço, eu vim trabalhar aqui, claro, quando eu vim trabalhar aí, né? Nós ficamos conhecendo, lá no posto, né, Timóteo? Foi. Aí daí pra cá nós criamos uma amizade daqueles. Uma amizade Mas tem bacana. quanto tempo isso? Ah, deve ter mais ou menos uns... Ele já era dono da empresa dele ou ele ainda era funcionário? Não, Como é que era? funcionário ainda, né? Ah, tem quase 10 anos. É uns 10 anos mais ou menos, né? Que eu conheci ele. Ele e a família dele, né? Na Muito realidade, o bacana. que tá em mídia, nós já vivia no pessoal, nós só não gravava. Mas nós dois, Já. essa amizade nossa é isso. É um atentando o outro e Família bacana demais, a família dele, esse Timóteo. E, Porque tá na avessa não, mas o que tem que falar tem que ser falado, né? e quando eu conheci, você lembra? Quando eu conheci... Ah, tá certo. Quando eu bebi umas cachaçinhas, né? Bebi umas piriritas, né? Mas, graças a Deus, saí fora desse... Não bebe mais não? Parou? Mas você acha ele barulhento engraçado agora, você quer ver quando bebia, velho. Nossa, Deus. Nossa senhora, quando ele chegava em casa mesmo, os vizinhos achavam que era briga na porta de casa. Eu era alto. Como é que era, direito? Não, porra, esse... cachaça faz coisa, né? A tal da maldita, menino. Já me falaram, quando não mata, humilha. Tinha vezes que eu ia buscar ele na casa dele. É mesmo. Nossa. Tinha vez que eu nem dava conta de trabalhar, porque eu tinha minha motoca, né? Aí eu ficava com medo de ir na motoca, bebo, de ressaca, né? Aí ele ia, passava em casa, aí levava. É na Hilux que você tinha, né? Naquela Hilux preta. Aí eu ia mais ele. Aí Eu nós te levava começamos na preta amizade direto. assim, que você tá Entendi. doido, né? Eu te levava na preta direta, né? Eu não, sai fora. Aí foi várias vezes. Chega, ó, eu acredito que chega muito perto de perder essa pessoa que é hoje. Ele chegou num ponto que eu tinha que ir na casa dele. Não, você vai trabalhar, sua mãe te ama, você tem as pessoas que gostam. Porque, assim, isso é uma questão social, né? O vício, O né? vício é uma coisa muito forte. O Mas, vício é triste. como sempre, ele sempre dá a volta por cima e... Tem o que você para de beber? Já estão 6 anos mais ou menos, né? 6 anos. graças a 6 Deus. anos, né? E não quero voltar também, não. Graças a Deus. Ninguém Não aguenta sente ser- falta. Ninguém Sim, aguenta sem ele com a vontade. chatura A dele, bebida não. ela é boa pra quem sabe tomar ela, né? A bebida só é boa pra quem sabe tomar ela. Agora, pra quem não sabe, não adianta nem triscar na boca. Porque ela só leva sempre pro mau caminho. Ó. Só coisa ruim, né? Como é que você chegava em casa? Como é que era? Chegava brabo lá, né? Ele chegava com a moto ligada e... A moto dele ligada e... A moto vinha ficava ligada quase 2 dias Ele ligada. põe a mão na cintura, mexeu com nós. Você tá ligado? E a moto ligada. E amanhã que hora? Ele falava isso, tipo assim... Mexeu com nós, você tá ligado? E a E moto amanhã ligada, que né? hora? Umas 40 vezes. Nossa. E assim, no volume... Eu Ensurdecedor. sempre falo Falava com ele. assim, né? Pra ele passar lá pra me buscar, pra passar em casa. E eu querendo, né? Eu falava, ó, Timóteo, e se mexer com nós, tá ligado? E eu falava de jeito com ele. Aí ficou, aí a moto ligada lá, né? E tornava a voltar e tornava a repetir do mesmo jeito. E Mas nessa época sua, você gostava de uma... Aconteceu algum fato inusitado, alguma coisa que você pode contar? Comigo? Com você? Aconteceu. Você fala sobre acidente, assim? Acidente, algum fato. Aconteceu. Algum fato que você olha hoje, que você olha pra trás e fala assim, foi Deus. Aconteceu, sim. Vou esperar que você Minha lembre. mãe saía de São João da Ponte pra me visitar aqui em casa, em Montes Claros.
ela chegava em casa, eu nem dava ligança pra ela. Aí ela voltava triste, voltava de novo, São da Ponte, chorando. Aí quando foi um dia, eu falei, não, esse trem tá errado. Meu time me dava conselho demais, minha família toda me dava conselho, né? Pra me parar de beber. E eu falava pra eles, não, eu vou parar. E nisso não parava, né? Ia se preocupado, eu caindo de moto, levou uns 3 capotes de moto. Nossa. Quebrei tornozelo, quebrei caveico, quebrei tudo, né? Nossa. E aí, né? E eles dando conselho pra mim. Dava conselho, e eu falava, não, vou parar. Quando foi um dia, eu tava no boteco, meu tio chegou, falou, ó, você vai lá em casa que eu quero conversar com você. Aí nisso eu saí do boteco e fui na casa dele. Aí cheguei lá, ele descascou. Descascou, né? Aí eu cheguei a chorar, né? Falei, tem que estar feio pro meu lado mesmo. Aí nisso eu falei, ó, meu tio, a partir de hoje, eu não ponho uma gota de água na minha boca mais. E nisso, não pus mais não. Aí hoje minha mãe vem aqui em casa, fica alegre comigo, né? Minha família inteira, em geral, né? Os que gostam de mim. Vem, fica proseia mais eu, conversa, né? Volta alegre, volta satisfeito lá pra São João da Ponte, né? Porque sabe que eu não tô bebendo mais, não tá correndo perigo mais de negócio de bebida, né? Aí nisso, graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você esqueceu de uma coisa inusitada? Pode falar. Aquela vez que você tava dormindo e só ficou o colchão. Que o ladrão entrou dentro da sua casa. Isso ele não conta aí. Não, mas essa época eu não bebi, não. Que sono pesadelo. Mas nessa época eu não bebi, não. Uai. Né? Não bebia? Bebia? Não, Bebi, mas ó. não. Um pouco. Não. Não bebia não, um pouco. Não. Como é que foi, meu pai? Eu cheguei em casa, né? E o muro lá em casa era baixo. Era baixo, eu entrei, abri a janela, tudo, as portas, acho que nem porta direitinho, né? Aí nisso eu joguei, tava um calor desgramado, né? Eu joguei o colchão lá no chão e fui dormir, né, pô? Fui dormir no Não dia... bebia. Nem a cama, nada não bebia. bebia. Não bebia, não. Aí no dia que eu levantei pra mim trabalhar, né? Eu tô vendo... Cacei minha bota pra calçar nada. Uai. Falei, isso tá errado. Tá errado. Cacei minha bota novinha que eu tinha comprado. Uai. Cacei, não tava lá não. Falei, isso tá errado. Quando eu saí pro rumo do portão, eu já vi 2 chinelão encardidos. Uai. Eu falei, desgraça. Não foi ladrão que entrou aqui. Troca No ruim? pit stop lá. Troca ruim, tá? Aí beleza, né? E aí minha carteira tava na estante. Aí quando eu fui caçar a carteira, oh meu O Deus. dinheiro tava dobrado. Tava só o rastro. Uai. Aí eu fiquei doido, né? Fiquei doido. Eu falei, agora lascou, né? Tinha um dinheiro que era de eu pagar as continhas que eu tinha de pagar, né? Levou a carteira, levou o documento, levou tudo. Aí eu fiquei doido. Aí eu falei, agora não tem jeito mesmo, né? Aí falei, trabalhar agora. Aí nisso eu peguei a motinha que eu tinha e vazei com raiva. Nessa época eu não bebia não, João. Não, nessa época eu não bebia não. Pouco. Não bebia mais, não. Não bebia pouco. Aí foi uma coisa que me deixou eu chateado demais, moço. Porque eu sou um cara, graças a Deus, não gosto de passar ninguém pra trás, né? Mas que você foi trabalhar com essa daia do ladrão. Não, do ladrão. Bota nela, eu fui... Era lá a casa do ladrão, velho. Aí isso aí me deixou muito Troca chateado. boa, né, hein? sobre, Sacanagem. né? Aí trabalhei, beleza, né? E graças a Deus, né? Deus reconstituiu tudo. Construiu, né? Deu em dobro, né? Ele... Porque é uma coisa que... Coisa errada não leva ninguém à frente, né? Porque a pessoa que faz coisa errada. Mas eu acho que só pra continuar no mesmo tema, que você não fala da vez lá do chinelão que você passou direto no trevo. Você quis economizar a estrada? Foi no chinelão não, pô. Foi onde? Bom. Tá certo. O trevo, ele passou direto no trevo, mas... É Foi mesmo? chegando em casa, foi, dessa vez mesmo. Outra coisa inusitada que teve também foi isso aí. De madrugada eu vim das quebradas, né? Eu vim das quebradas, aí eu tinha tomado os caras. Dessa vez eu tinha tomado os gols. Eu certo curvar direito, não curvei não, eu passei direto. Nossa do céu, a moto. E eu bati a moto. E eu caí lá na frente. E a moto veio pra bater em cima. A moto vem andando sozinha atrás. Né? Aí que eu bati, ela desgovernou, eu caí lá na frente, ela veio pra... Eu piquei o pé nela na negócio. Nossa, Aí o tornozelo foi, torou. E a moto foi e caiu por cima de mim. tá doido, Nossa velho. Caiu por cima de mim, aí eu
gritei, tinha um guardinha lá, ele veio e me socorreu, né? Aí tirou a moto de cima de mim, né? Perguntou, machucou, ela toda troncha, né? Você lembra da pergunta que ele te fez, não? Hã? Quiser que eu te lembro. Pode falar. O cara perguntou pra ele, você bebe? Ele falou, aceita. Todo machucado. Assim na hora. Ah, não. Aí Já nisso, tava ação já. Eu tava no efeito do gol, né? Eu falei, não machucou não. Aí eu montei na moto de novo, que era toda troncha, e fui. Cheguei em casa lá, mas pra descer dessa moto, deu um trabalho que eu vou falar. Aí beleza. Aí tinha um vizinho lá, o vizinho foi e falou, o que foi, moço? O que aconteceu com você? Eu falei, não, ele vinha ali. A moto me jogou no chão ali. Aí ele, você machucou, irmão? Não machuquei não, eu entrei pra dentro de casa. Ah, menino. O sangue esfriou. O sangue Gelou. esfriou. Ah. O efeito da Aí danada foi. diminuiu. Aí foi doído. Aí nisso eu tava bebendo escondido. Eu tava bebendo escondido do meu povo, né? Aí beleza. Aí ele falou, ó, tem de lá chamar seu tio pra levar você, não é? Eu falei, não, moço, chama não, porque Só o cheiro. É bem, ó. só o cheiro da cachaça, eles vão sentir que eu tô bebendo de novo, né? Daí ele foi, beleza. Foi lá e chamou ele. Ele chegou e eu fiquei prendendo fogo, né? Pra não Nem respirava. sair o álcool. Nem respirar direito. Né? E sentindo dor. E sentindo dor, pô. O tornozelo torou, pô. O tornozelo da bota. Tava dentro da bota, né? Aí foi, levou pro aquele hospital universitário, né? Aí lá, chegou, tirou o raio-x, beleza. E meu tio falando, moço, o que foi, moço? O que foi que aconteceu? Eu falei, não, moço, porque eu vim ali, descontrolei e caí. Ele, não, moço, mas esse trem tá errado. Você tá bebendo? Eu falei, não tô bebendo não, moço. E prendendo o fogo pra, né? Pra não sair o... Esse é artista, né? Como é que ele tava conversando e prendendo pra não sair? Aí, Fomos um quilômetro pegar. Aí, né, aí foi, tem que ele falou, moço, você bebeu? Eu falei, não, bebi não, você não bebeu. Daí nisso, né, foi, levou pro hospital, foi, tacou o gesso em cima. Aí foi outra coisa que deixou eu, né, tipo, Uma coisa que aconteceu no período, né, Dinei? coisa ruim que não, E você não tem saudade, né. Apesar que é ele que você tá fazendo a entrevista, você não fala pra ele um dos dons que você tem aí, que hoje é um dos... Segundo, ele trabalha com borracheiro, né, que é o principal e vem a renda. Aham. E tem outra renda agora que logo lá a gente vai lançar aí, que ele é um dos maiores fuxiquentos. Sabe da vida de todo mundo? É o Léo Dias da borracharia. Ele paga caro na Não é notícia. só que sou fuxiquento. Ele paga caro na notícia. Não, pô, não. Ah, mas... Fuxiquento não. Ô, e vai dar Não, ibope, mas viu? não é só que eu sou fuxiquento, não. Tipo, Vai dar ibope, vai dar ibope. Não, pô. Isso aí, notícia é um negócio... Lá tem mais fuxiquento, não tem não? Não. Já Não, você começou- não, tem. É porque na realidade ele é o seguinte, né? Uma equipe de jornalismo ela é feita com vários, né? Tem o vários, âncora, né? Dinei é o âncora. E os repórteres, que são de outros lá, vem trazendo. Vem trazendo pra ele, né? E nasceu de onde mais a fofoca, mais? O cabeça da fofoca. É porque na realidade é o seguinte, eu acho que quase todos nós, a gente abre muito o coração quando a gente tá cortando o cabelo, né? Ah, Então isso é uma é das verdade. fontes muito fortes que tem lá. Aí Dinei chega rápido, é tanto que se você quiser espalhar uma notícia, você chega lá no Dinei e Solta falar, mesmo. Dinei, pelo amor de Deus, não não, conta mas- isso. Conta isso pra ninguém, não. Um negócio que eles falam que eu sou fofoqueiro, moço. E um negócio que eu chego lá, o povo que vai que me conta. E aí? Mas não A conhece. fofoca. Não é porque conta com você que você tem que espalhar, não. Mas quem é Aí o você mais não- fofoqueiro nos casos aí? Ué. Nos casos aí? Acho que é tudo farinha do É, mesmo todo saco. mundo É, fala ué. do mesmo saco, mano, porque, né? Não, mas agora Se me... não tivesse um pra mim contar, né? Não ia nascer, não ia É isso nascer aí. a fofoca. Agora, fala como é que o patrão seu chegou pra te contar um negócio e não... Ah, é, mano. Ah, ele ia me contar um negócio lá. Eu falei, o que que é, mano? Ele falou, não, vou contar você não, você é muito fofoqueiro. Nossa. Ele só ficou bravo. Então você não vai contar, já que eu sou fofoqueiro, não conta, né? Ele só Aí ficou você ficou bravo. bravo. Deve ter ficado bravo passou o demais. dia- Desgramado Eu logo. fiquei ele- agoniado, pô. Eu falei, pô, será que eu sou fofoqueiro mesmo? Que isso, ele falou isso só pra te elogiar. Falei, moço, o patrão falar com, né?
Chegar quando o patrão falar, é porque o camarada é fofoqueiro mesmo, né? É pouco, não, né? Não é pouco não. Quando chegar quando o patrão falar, Ai. O bom da vida é isso, mano. quando chegar quando o patrão falar, é porque o trem tá Porque o trem tá A feio, área viu? dele é essa aí, é o tempo todo ele é assim, sabe? É sempre Cara, deve ser bom demais trabalhar com ele. Não, ótimo, é ótimo. Tá doido. feio. Se diverte o Se dia diverte inteiro. o dia inteiro, ele é. Mas agora, a gente voltando pra área, a sua área. Você falou que, de moleque, você já era apaixonado por caminhão. Por caminhão. Cara, eu particularmente, eu tenho vários amigos caminhoneiros. E todo indivíduo que é apaixonado por caminhão, não tem como ele não virar caminhoneiro. E É você É raro, né? é uma situação Não. inusitada, porque É. a paixão que a gente vê, quem te acompanha nas redes sociais, Uhum. que eu acompanho você tem pouco tempo, que os meninos fizeram uma ponte, então eu não sou de Montes Claros, na verdade. Então eu não tenho muito esse vínculo aqui na cidade. Então, mas quando eu ouvi, eu falei, cara, é caminhoneiro. Tanto que eu tinha já montado até um script Uhum. sobre caminhoneiro. Quando chegando aqui, eu tô conversando com os meninos. É porque. Aí falou, moça, ele não é caminhoneiro não, velho. Falei, lascou, e agora? Aí ferrou. Não, mas ele não é caminhoneiro, mas tudo que você falar de caminhão e caminhoneiro, É ele porque vive. na realidade, a minha paixão sempre foi caminhão. E o meu sonho era ser caminhoneiro. Só que, assim, igual eu tô te falando, pra ser caminhoneiro, não é ser caminhoneiro. O cara tem que ter aquele amor e entender que pra ser caminhoneiro, o cara precisa ter um algo mais. Né? Tem um algo mais. É aquilo porque, assim, eu acredito que muita gente que tá no sofá de casa agora, ou que tá no seu serviço e daqui a pouco vai poder tomar sua cervejinha, ver seus amigos, não trocaria aquilo por estar na estrada. Eu O não vou te caminhoneiro, cortar. ele é muito carente. É isso aí. Você tocou num ponto, não vou te cortar, não. Mas só pra você ter uma ideia. A gente que é de fora, do meio de fora. Todo mundo que olha, para num posto de gasolina, desce o caminhoneiro com a sua toalhinha debaixo do braço, vai pra um posto, pro banheiro. O banheiro fedorento, a maioria. Aí todo mundo olha assim, cara, que vida é essa? E a gente vê um outro lado, quando a gente conversa com os indivíduos, eu tenho tio, tenho parentes. Quando você conversa, aí a gente para pra analisar o seguinte, quais são as tio- dificuldades? E tem tio que perdeu a vida Sim, no caminhão. um tio nosso, Talvez ele vocês devem conhecer. Zé perdeu, Luiz, ele perdeu a vida no Bem caminhão, provável. no Barrocão. Entendeu? Balcão, né? É. Perdeu a vida no caminhão, era a paixão Com dele. certeza vocês conheciam. A questão do caminhoneiro é o seguinte, é um universo o seguinte, quando eu tô viajando, eu volto e meio eu viajo com uns amigos meus, até que o Dinei citou aí, assim, é gostoso demais, você tem aquele momento ali de você e você mesmo, sabe? Aí você, aliás, eu acho que é o melhor período da viagem é à noite. Um certo curto da noite, né? E quando os motoristas estão sozinhos, eles pensam na vida, ele tem aquele ar de liberdade, que tudo é gostoso, é bom. O DNA do motorista com a máquina, o cara sentir a máquina, o peso, a marcha, o momento, o freio motor, que serra, aquilo tudo é um desafio. Acho que o motorista ele vai fazendo um mapa na cabeça dele e fala assim, ó, eu vou fazer uma curva hoje melhor do que eu fiz passada, não em velocidade. Eu vou descer uma serra mais seguro do que eu desci, eu vou fazer uma melhor média, eu vou fazer um melhor horário. Então ele faz as metas pessoais e aquilo se torna no cotidiano, no dia a dia, começa a se tornar prazeroso. Porque eu vejo no motorista o prazer de ser caminhoneiro. Mesmo com tanta dificuldade, né? E assim, o que me levou a não ser caminhoneiro é porque eu não consigo. Eu acho que eu não tenho a força que eles têm. Eu admiro eles pela força. De largar isso tudo, de ficar 90 dias fora de casa. Tem nem que fica 6 meses fora de casa. Então, assim. Guerreiro, né? Guerreiro. Abrir mão da própria vida, né? A grande verdade é essa. Abrir mão da própria vida. E na maioria dos casos não é valorizado. Porque o caminhoneiro é o seguinte: você pega talvez um pão de queijo desse aqui em Montes Claros, você vai comprar um pão de queijo de 50 centavos, acho que estourando R$1. O caminhoneiro vai comprar hoje em restaurante de qualquer esquina é R$5. R$5. É isso aí. Você entendeu? É isso aí. O motorista tem lugar que ele paga R$10 pra tomar um banho. Aí hoje, o motorista é o seguinte, eu acho que ele não é valorizado ao ponto. É lógico que depois da greve de 2017, 16, a greve de 2016, mudou bastante o olhar sobre o caminhoneiro, que o povo viu o poder que o caminhoneiro fez. Aí travou tudo, travou alimentação, travou medicamento. Foi. Aí o povo falou, pô, esse tem valor. Para o país. Melhorou, Sem o mas caminhoneiro não vai, né? hoje é o seguinte, Vai não. muitas vezes o cara se pergunta, fala, pô, velho, por que o caminhoneiro anda tão pesado? O preço do combustível, o motorista tenta agregar um pouquinho a mais a carga para ele ganhar um pouquinho a mais, porque o diesel tá caro, pedágio.
Aí o que que acontece? Aí depois ele vai ter que viver igual criminoso. Por causa desse um pouco de peso a mais, pra ganhar um pouco, pra incrementar aquele pouquinho a mais que ele gasta no pedágio, aí ele começa a viver fugindo de polícia. Balança. Eu, assim, né? eu respeito demais a Polícia Federal. Respeito demais, eu não tô aqui pra criticar a Polícia Federal, mas acho que a Polícia Federal deveria se educar mais pra tratar esses heróis caminhoneiros aí. Porque a forma que eu consegui tirar uma carteira foi através de um policial educado. O policial me parou numa blitz, prendeu minha moto na época. Ele fez o papel dele, tá certo. Falou, moço, você é um cidadão de bem, quando você passa, corra atrás, tira sua carteira. Quando você passa, isso comigo também. quando você passar numa blitz, aqui nós vamos te cumprimentar, vai estar tudo certinho. Eu tô torcendo pra passar um vagabundo aqui que roubou uma moto de alguém e eu prender a moto de um cidadão e recuperar a moto de um cidadão. Então esse policial com essa conduta, ele me educou. E assim, eu acho que eles têm um tratamento muito agressivo com o caminhoneiro. Ele para um caminhão, parece que o policial federal, em alguns casos, ele sente prazer em multar um motorista. Ele sai caçando assim um detalhe. Então, assim, eu não tô querendo falar que a Polícia Federal tem que fazer vista grossa. Mas tem casos e casos. E muitas vezes eles tratam o pai de família, um motorista, de uma forma desnecessária. Então, assim, eu acho que precisa ter um pouco mais de valor. Eu acho que quando ele chega numa lanchonete, o motorista fica, moça, trata o motorista. Aí você chega numa lanchonete aqui, o povo chega com cardápio, o que você deseja. Eu acho que o caminhoneiro merece um tratamento melhor. E assim, eu agradeço a Deus por saber dessas questões e dentro da minha empresa eu tento dar um tratamento para os motoristas digno do que eles merecem. Peca, a gente erra, a gente não consegue, mas eu acredito que no Brasil precisa melhorar muito o cuidado com o caminhoneiro. O caminhoneiro chega em certo lugar, parece que ele tá pedindo favor, você entendeu? É isso aí, né, Dino? É muito humilhado, né? Tem uns caminhoneiros que é muito humilhado. Né? Verdade. E sem eles, o Brasil não vai. Vai, Não, não. não. Vai não. E é vários países, né? É. Você vê lá nos Estados Unidos é muito forte essa questão de carga e a tecnologia também. Os Isso. caras estão buscando cada vez mais para dar conforto, né, para os caminhoneiros. Hoje mesmo eu vi dois É motoristas que tá desaparecido, né? Essa questão do roubo Roubo de mesmo. carga. É, eu acho que, assim, muitas vezes dá tanta atenção, assim, pra... Muita covardia, né? Assim, sem desmerecer, crime é crime. Eu acho que crime é crime em qualquer espécie, né? Mas eu acho que certo tipo de classe, igual o caminhoneiro que faz o progresso do Brasil, sumisse um caminhoneiro, a polícia, ela tinha que dedicar ao máximo a encontrar. Não que não deva se dedicar a outras profissões, mas porque o cara tá longe de casa, tá longe de ter acesso. Porque, por exemplo, se eu sumo aqui em Montes Claros. Aqui em Montes Claros eu conheço várias pessoas que vão divulgar, vários vão procurar. Agora você imagina para a família de um caminhoneiro que o caminhoneiro sumiu no Pará. Eles não conhecem ninguém no Pará, poderia ser no Sul, estou usando o Pará de suposição, não é? Mas então eu acho que a classe do caminhoneiro ela tem que ser mais assistida. Valorizado, né? Pelo que eles fazem o progresso do país. E na maioria dos casos, os motoristas são pouco remunerados. Então, é essa que eu acho que é a questão, assim, que não me levou, que não me atraiu a ser caminhoneiro. Mas eu não quis ficar distante. Eu falei, vou estar com eles todo dia, eu quero conviver com eles todo dia. É um prazer de trabalhar, eu sinto prazer no meu trabalho, eu sinto prazer em lidar com os caminhoneiros. Os caminhoneiros, é assim, só quem vive o mundo com o caminhoneiro para entender o mundo que eles vivem. É muito gostoso, é muito prazeroso. É verdade. E tem um ponto, o Timóteo, um ponto interessante. Ele, na verdade, ele é meio polêmico. Aí agora nós queremos saber a sua opinião pessoal em relação a isso. Muito se fala, muito se comenta na classe, no meio, né? Não entre eles. Mas se falam de motoristas, por exemplo, que rodam rebitado, rodam a noite toda sem condição nenhuma. E às vezes, porque aí muita gente fala assim, uns levam pro lado, cara, mas o cara só se for assim pra trazer o pão pra dentro de casa, por isso, por aquilo. Qual que é a sua opinião nesse meio? Porque assim, Se você todo passa específico sobre drogas. isso. O cara ir pra estrada drogado, porque muita gente fala assim, mas às vezes não é uma escolha, velho. Não. Uns defendem pra um lado, outros acusam. Então assim, Não, entendi, você é um cara do povão, você é um entendi, cara é do entendi. meio. Qual é a sua... Não, eu acho que eu não fico em cima do muro sobre isso. Eu tenho opinião sobre o seguinte. A questão cocaína. Vai dizer a cocaína. Pra mim, cocaína é crime. Cocaína, ela tem que ser erradicada. Não tem conversa. Não tem conversa. E assim, as drogas que são mais consumidas, que eu sei, é a cocaína e o arribite. Porém, o arribite,
ele, infelizmente, eu falo infelizmente, que eu queria que o motorista não tivesse a necessidade de usar o arbítrio. Eu estimo, eu posso estar errado, não tenho um dado concreto, não fiz uma pesquisa, eu estimo que hoje 70%, 80% dos motoristas rodoviários, não motorista de cidade, porque o motorista de cidade não tem necessidade, ou de viagens curtas, ele consome o arbítrio. Só que eu não estou em defesa do arbítrio. O ramo, como ele é hoje, principalmente o autônomo, é difícil ele sobreviver no mercado se ele não usar o arbítrio. Eu tenho um pensamento que é o seguinte: se usou o arbítrio e não aconteceu o acidente, ele é o seguinte, ele foi melhor do que se o cara tivesse dormido e tivesse tido um acidente. Mas o melhor é não consumir, não ter a necessidade de usar o arbítrio. O que acontece com muitos, principalmente que está entrando, o cara é forçado pela empresa, é forçado por dono da carga, aí ele vira e fala assim, eu não vou tomar o arbítrio. Eu falo porque eu já tomei o arbítrio. Hoje eu não tomo, eu não uso, mas eu já tomei talvez na loucura da adolescência. Ficou com o zóio regalado, né? Então, assim, o motorista hoje é o seguinte: com a prestação atrasada, pressão do cliente, não deveria. Eu tô aqui para dizer que eu sou a favor que não tenha necessidade de usar o arbítrio. Não tenha. Se eu te virar para você e falar que eu sou a favor que a pessoa usa um medicamento ou uma substância sem necessidade, eu sou totalmente contra. Não tem a necessidade. Mas, infelizmente, como o ramo hoje é projetado, não vive. Você sabe quem vive hoje sem tomar arbítrio? Só existe essas possibilidades. Eu, pelo menos, é minha opinião. Vou deixar bem claro que eu tô falando a minha opinião. E pelo convívio que eu tenho com caminhoneiro. Você só consegue se você trabalhar numa empresa que respeita o horário, tem um frete com valor muito elevado. No mais, o motorista, na grande maioria, ele vive sempre arrochado, sempre apertado. Ele é apertado financeiramente. Um pneu hoje para um caminhão é o preço praticamente de uma moto usada. Um pneu. E se você parar para pensar, para você fazer um cálculo, quantos pneus usa um caminhão 9 eixos, aí o cara com a prestação de 15 mil reais. A esposa ligando, falando, ó, o aluguel atrasou. Aí o seguinte, o cara chega, ó, você tem que sair de Natal ao Rio Grande do Sul em certo tipo de tempo. Se você não rodar à noite, ó, o motorista ele funciona hoje o seguinte, porque existe muita conversinha e muitas vezes quem não conhece. Sim. Por exemplo, de dia não rende. Se você pegar 116 de dia, não sei quem foi pra praia esses dias aí, pega a 116, a Conquista, não existe, anda, cara. Não anda. Pequeno, olha que eu sou pé pesado. O camarada sai com um caminhão. Não anda, cara. Não anda. Então o horário que o motorista começa a conseguir render é à noite. Como é que aquela quantidade de caminhão, como que os caras conseguem andar, cara? Que é de carro pequeno e é uma greta que passava afundada. O que acontece? Como é que o cara anda? O motorista usa. Aí ele aumenta a produção. Caminhão pesado e tudo, né? A verdade é, o arbítrio, quando você vê alguém louco, alguém com e dizer que é arbítrio, é mentira. Não é. É mentira, é mito. É isso aí. É mito. Ali então, é cocaína, nós vamos deixar aí. É coisa mais forte. Nós vamos deixar o corte aí pra galera. Quando você percebe um motorista atrás de você querendo te empurrar, doido, maluco, ultrapassando faixa contínua, virando curva e tudo quanto é jeito, é rebite ou não é? Não, rebite não. É porque confunde. Confunde, sabe? Assim, tem algumas coisas polêmicas e eu acho que esse tema é interessante. Sim. Coisas polêmicas, porque só vai resolver se você tocar no assunto. Sim, verdade. Tem pessoas que gostam de esconder sobre assunto polêmico. A minha opinião é o seguinte, se você dá condição de trabalho pro motorista, se você dá um bom salário, se você não colocar horário quase impossível, motorista de caminhão, ele faz um horário de Montes Claros a São Paulo, muitas vezes melhor do que quem vai com um carro pequeno. Aí você pega uma máquina, um caminhão, que não excede a velocidade pesado, descendo serra perigosa para fazer um horário de um carro pequeno, você sabe por quê? Porque o motorista, ele se não for assim, ele não ganha. Você imagina o cara tá ali, você tá com sono. Você tá com sono. Se você tá com fome hoje, o que você procura? Sem comer, ué. Você tem que comer. Se o cara tá com sono e aí do lado dele ali tem o quê? Tem um arbítrio que disfarça o sono. Eu deixar bem claro, eu não sou a favor do uso do arbítrio. Isso empurra os motoristas ao consumo do arbítrio. Eu acho, é minha opinião,
que tem que dar condições de trabalho pro caminhoneiro. Essa é a minha opinião. Então, pra quem não sabe, Pra quem o não- que é o Arribit? O Arribit é É uma onde eu sei, substância. é uma substância usada para emagrecimento, né? Porque ela acelera o antigo Beuzebez, alguma coisa semelhante. Isso era um remédio usado para medicamento e ele acelera seu metabolismo. Então o motorista, quando ele usa, para falar uma coisa com você, eu já consumi, eu fiquei 3 dias acordado. Você entendeu? Eu fiz um evento e eu Foi da vez tomei. que ele ficou com os olhos do tamanho de um olho de boi. Eu não. Nossa. Se eu te falar que eu fiz qualquer coisa relacionada à loucura, mentira. Não. Não. É o seguinte, é Você tá como 100% consciente. Consciente. quando eu usei o Arribit, na estrada eu enxergava uma agulha, se tivesse uma agulha. Você tá doido. Aguçou meus Sentidos. né? Cada Sim, pessoa reage de pode uma ter forma, reação. então Verdade. se virar pra mim e falar, Timóteo, você é a favor da liberação do Arribit, eu vou dizer não. Não, eu não sou a favor. Agora, se falar assim, Timóteo, do jeito atual que o mercado vive, do jeito que o motorista é cobrado, do jeito que o motorista tem suas obrigações, você prefere a estrada com Arribit ou sem Arribit? Eu prefiro com Arribit. Porque eu vou te falar uma coisa. Hoje, se você tirar hoje, se ninguém vai ter o poder de tirar 100% do Arribit, você pode ter certeza que vai aumentar mais de 100% de acidente. Ou então vai aumentar o consumo da cocaína. É cocaína. Que aí, a cocaína, o cara tem que, qualquer pessoa que tem um pensamento é andar distante. Então, meu pensamento sobre o Arribit é isso. Eu acho que tem que dar qualidade de trabalho, tem que dar condições de trabalho para os motoristas, porque se melhorar essa questão aí, com certeza eles não vão usar. Não tem motorista que vai usar o Arribit para ficar em casa, o Arribit para... Não É faz porque sentido. esse consumo a longo prazo é ruim, né, pro organismo, pro corpo. Lógico, O cara não quer e, morrer assim, e não só o Arribit, qualquer Substância, substância, né? Até o álcool, qualquer outro tipo. Agora mesmo o cigarro eletrônico, o povo falando que fazendo Você mal. tá doido. Você já fumou cigarro eletrônico? Não fumo, não. Ah, Maria. Você fumou tipo de coisa? Nem fumar, nem do outro eu já fumei. Cigarro esse normal, né? Agora esse tal de eletrônico. eu tô fora. E assim, falando de Arribit, vamos mudar pro rapé. Você ficou sabendo aí que tem uma lei aí federal aí que vai proibir o uso de rapé? De rapé. É mesmo? Verdade. Então a partir da manhã eu já não ponho meu nariz lá. Tô fora. Rapaz, Gosta do né? rapézinho? ele consome mais ou menos em torno de meio quilo de rapé por mês. Meio quilão, pô. Aí tá bom. Tá dando. Tonelada? Cara, desgramado aí. É um barroco, ó. Você tá doido? Durante um ano. Ui! Não, mas o rapé, Timóteo, não tá, é mentira. É mentira. Do quê? Isso tá proibido o rapé, não. Vai proibir. Isso é... Quem falou Dinei, pra eu você? já menti pra você, moço. Eu já menti pra você. Falar que rapé, né? Aí pra você ver. Dinei. Não, moço, mas o rapé não tem nada a Rapé ver. é não. alucinóide, Dinei. O rapé, moço, é pra quem tem sinusite na cabeça, pô. Tem no pé também? Cheira um... Não, na cabeça. Você cheira um pouquinho de rapé e você espirra e pronto. Acabou, Limpa. né? Aí limpa a tudo. narinha, né? Mas precisa ser daquele tanto? Não, mas eu não cheiro esse tal de rapé que você tá falando. não. Aqui no meio. Meio quilo de rapé, cadê? Quando ele não acha. Cadê meu rapé? Cadê meu rapé? Quem escondeu meu rapé? Cadê meu rapé? Isso já é vício, né? Isso é... Não, mas eu vou parar com extremos, porque a mulher minha zoou eu demais. Não é por causa do rapé? Hã? Quando o rapé. E é a substância também, né? Você sabia que é? É porque... Ele tem fumo nele, pô. É fumo. fumo, É, tem né? fumo. Você Tem fica, fumo. você fica recebendo fumo pelo E nariz. eu tô fora. Sai fora, pô. Você recebe pra onde, hein? Ixi, meu, hein? Ai, meu Deus. Mas é por isso que eu no início da gravação aí do programa, o que eu falei? Não sei se vocês perceberam, estão me zoando, me zoaram aí. Que nós estávamos com 2 anfitriões. Porque, na verdade, hoje, nós somos convidados. Hoje, eles 2 são os nossos anfitriões, realmente. Porque, pra nós, tá sendo, assim, proveitoso demais, diferente demais. E, assim, é um assunto que mexe com várias áreas, né? Se for parar pra olhar. É verdade. Tudo passa Caminhão. pelo transporte. Caminhão né? hoje, o transporte hoje move o nosso país. Isso. Se você hoje, que o pãozinho de queijo de Dinei tá aqui na mesa, E é mesmo, lá no começo. Você Pois é. Tem que comer o pão de queijo. É que eu Tá falei aqui, com ele a é porque primeira vez, alguém ele falou, transportou você vai me levar no farinha, podcast. Isso. farinha de trigo e por aí vai. Verdade. O óleo e por aí vai. Então, assim, hoje sim, nós somos convidados. Esse bate-papo nosso Obrigado hoje aí por muito ter top. convidado E nós vamos fazer isso mais vezes, né? Verdade. A nossa ideia é fazer ao vivo,
Um ao vivão aí com a galera aí, trazer mais gente pra estar participando com a gente. Mas nós em off, nós falamos sobre assuntos polêmicos, né? Perguntamos antes, viu, galera? Certo. Nós perguntamos antes se não tinha problema, né? A gente tá falando de polêmica. Nós vamos tocar aí no assunto aí, política. Política. A área de vocês, porque vocês dois estão na área, querendo ou não, mexem com transporte de todo jeito. Bolsonaro ou Lula? Pra mim, nenhum dos dois. Por quê? Ó, pra mim, eu acredito que Lula, na minha visão, é um retrocesso. E eu, particularmente, não gostei do governo Bolsonaro. Não me atraiu. Por questão do seguinte, eu acho que eu sou muito ligado à paz. Eu acho que Jesus Cristo veio acusando menos e tentando convencer mais. E eu acredito que o governo Bolsonaro, ele é muito intriga. Hoje o Brasil não tem parceiro comercial, dizer parceiro comercial. É muita... E assim, eu sou muito contra essa questão direita e esquerda. Eu não tenho lado, eu vou pro lado que eu quero. Ninguém põe lado pra mim ir. E é muito cômodo você colocar defeito nos outros. E pra mim, a volta do PT, eu acho que é um retrocesso muito grande. Acho que o Brasil tem que pensar em pessoas diferentes. Hoje, meu voto é Pablo Marçal. Eu posso estar errado, porque a gente pode se enganar com qualquer pessoa, né? E assim, Pablo Marçal, ele é uma pessoa que ensina as pessoas a ganhar dinheiro, a prosperar. E pra mim, Lula e Bolsonaro, eles pregam a polarização. A polarização é a perpetuação deles no poder. Então, eu não enxergo, eu não voto nem nenhum, nem nem outro. Eu sei que vai ganhar um ou outro. Mas se eu não... votar de quem, mano? Pablo Marçal. Então, assim, na minha... eu peço desculpa à minha classe, que na maioria vota em Bolsonaro, mas eu acho que é o... Ajudou muito, né? A classe caminhoneira, né? Eu sinceramente, pra As falar... estradas e Eu pra falar uma coisa com você, eu não acho que mudou tanto. Por quê? Se você pegar hoje alguns trechos da C16, ela ainda vive com muita dificuldade. A BR-251 continua com muita dificuldade. Então, assim, mudou algumas estradas na região norte, mas eu acredito que o Brasil, por ser um país tão rico, um país tão próspero, eu acho que o Brasil, se ele pegar uma pessoa que não foca em polêmica e foca em trabalho, eu acho que o Brasil vai prosperar muito mais. Então, eu sinto, na minha visão, eu sinto que Bolsonaro, ele gosta muito da polêmica, ele gosta muito, porque assim, vamos se dizer que a gente tá falando aqui um assunto que muitas vezes é o que eu quero, mas ele pode tocar num assunto, por exemplo, do polêmico do Arbit, ele tocou no assunto e eu acho super válido. Toda discórdia, na minha visão, alguém discordar, é válido. Ou para você analisar se a pessoa tá fazendo a crítica, se ela é verídica ou se ela é falsa. De uma forma ou de outra, eu tenho que fazer essa análise. Eu não posso jogar pensar, as pedras nele, sabe? Te coloca a pensar no assunto, né? Então, eu acredito que Bolsonaro joga muito com quem é contra ele. Porque, por exemplo, quem faz ele alterar, vamos supor, uma repórter chega e quer tirar ele do sério. Ele tá ali fazendo uma inauguração de uma energia eólica. Aí chega a moça, e as pessoas que morreram na pandemia? Se ele tivesse um pouco mais de tempero, ele fala assim, moça, você me desculpa, eu tenho o meu ministro de saúde, faço essa pergunta para ele, hoje eu tô aqui falando sobre energia eólica, então não tô querendo tocar nesse assunto. Ele tiraria a menina, todo mundo ia falar, não, ele não vai, então assim, eu não quero dizer que ele tem má intenções, eu não tô querendo dizer que ele tem más intenções, mas pra mim, governo, ele tem que lidar com ambas as partes. O diferente, você tem que conversar. Não tem como. Por que acontece? Eu acho que o governo dele é muito sabotado por isso. Por causa de divergência. Eu não quero também um governo que esteja lá para roubar. Eu não quero um governo que esteja para roubar. Eu vejo, na minha visão, né? Acho que política cada um tem sua opção. Eu vejo muito isso no Pablo Marçal, que eu já venho acompanhando por muito tempo. Aí, Dinei, eu não sei. Eu nunca tinha ouvido falar nesse Pablo Marçal, não, Dimão? Mas aqui é oportunidade aqui. Oportunidade, tá aí, ó. Pra procurar saber, né? Você vai votar vai aqui. Mas você vota em quem? Não entendo muito, assim, esse negócio de política, não, né? Mas você tem uma visão. Eu tenho visão, mais ou menos. Se eu for votar, eu vou votar no Lula. Por quê? Explica pra nós, Dinei. Por que você acha que o Lula vai ser melhor? Eu não entendo. Na época do Lula, pra você foi melhor? Foi melhor. Em que pontos?
Porque eu não tinha nenhum lugar de morar. Eu não tinha meu lugar de morar, não. Tinha condições, assim. Nós morávamos lá na roça. Morávamos em rancho de paia, né? Não sei se você já ouviu falar aqueles ranchinhos de tarimbo, né? Aí depois que veio o governo Lula, aí todo mundo conseguiu fazer sua casinha melhor. Comprou uma geladeirinha, comprou uma televisão. Uns comprou moto, outros comprou um carrinho pra andar, né? Tudo no governo Lula. Aí depois que entrou esses outros presidentes, aí o tempo já começou Arrochar de novo. a arrochar de novo. Como diz o outro, arrochou o nó. As inflações começou a subir, né? A inflação, a altura que tá hoje, né? É. Aí o coitado aí, pra ele conseguir a coisa hoje, alguma coisinha hoje, é mais difícil de conseguir, né? O cara, se ele não tiver um ganho mais, né? Não consegue. E por isso que eu vou votar em Lula mesmo e vamos ver o que vai dar. Porque ele é sincero, tá? É bom. Tem conversa aí. Mas isso é isso um aí. papo longo, né? É, Questão sim, de sim. política. É por isso que o cidadão fala, né? Que não se discute política. Mas se discute É. política. Eu acho que quando ela parte pro lado da ignorância, é que não é nada. Hoje, uma Pois- religião, futebol. Você se discute, cara. Eu acho interessante Entendeu? a questão de falar sobre Você a tem que política. dar a sua Eu opinião. fico feliz hoje as pessoas falarem sobre Sim. política, É porque legal. se as pessoas pensarem em quem votar, nós vamos fazer um Brasil melhor. E o Brasil melhor não depende só de Bolsonaro ou Lula ou Sim, candidato. verdade. Depende do vereador do seu, do seu bairro, o vereador da sua cidade, Isso aí. o prefeito da seu sua cidade. Aqui eu até vou pedir desculpa para criticar um pouco aqui a região norte de Minas, que eu acho muito mal representada dos deputados aqui. E principalmente no ramo de transporte, porque assim, eu acho que nós somos o segundo maior entrocamento. Segundo maior entrocamento País. do país. Então, Verdade. eu lutei aqui para fazer um evento sem cobrar nada, para trazer cultura e entretenimento para uma classe tão merecedora que são os caminhoneiros. Eu vou dizer aqui, olhando para nenhum político aqui do norte de Minas apoiou em nada. Um apoio que a gente pede não é dinheiro. Um apoio ajuda na segurança, é poder dar um apoio para levar o corpo bombeiro se caso alguém passa mal, é ajudar a lidar com o trânsito, que o trânsito lida com vidas, né? Então, assim, Verdade. não teve apoio para isso, não teve apoio para nada. Então, assim, vai chegar as eleições, básico, hein? né? Isso. Pro básico. Então vamos renovar, vamos ouvir as propostas direito, não vamos votar porque é amigo de fulano ou cicrano, ou ver as propostas, que assim a gente vai fazer um norte de Minas melhor, um Brasil melhor. É nisso que eu Mas se acredito. eu fosse você, eu votava em Lula, moço. Deixa eu te falar. eu não quero opinar aqui, não, gente, mas eu tô achando que você tá sozinho aqui. Olha que os caras tá passando pra você. Eu voto Ainda é vou nulo. pensar, Ô, moço. eu vou pensar, já mudou. ainda. Já mudou. É, ué. Ah, você já O pensou? negócio escureceu pro lado dele. Ficou tudo preto, como é que é? Isso aqui é pra ninguém ver. Qualquer coisa eu só anulo lá esse trem também, né? Pauzinho de queijo. pô. O cara vai falar de Lula, cara. Tá, pô. Não, Didi, mas ele tá brincando. Isso aí Tá brincando. é cada um Porque tem. cada um tem tem que sua ser, opção. tem que, E eu tem acho que que ter a tem sua que opinião. respeitar. Eu acho tão chato quando alguém ignora pro cara votar em Lula, o cara fica brabo, ou que votar em Bolsonaro e vice-versa, né? Bobeira, Porque né? assim, Verdade, isso é Recentemente nós verdade, né? vimos, acompanhamos aí ó, o fato que ocorreu, o aniversário do cara, o cara foi lá, colocou lá. Você viu? Ele quis colocar a bandeira de Lula, a foto de Lula lá e ornamentou o cara que é Bolsonaro, foi lá e deu um tiro no Palhaçada, um monte de né, tiro no cara, né? matou o outro, virou aquele. provavelmente nenhum nem é. outro ia conhecer os devidos presidentes, né? Porque, exatamente. assim, cara, porque assim, eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que quem vai mudar o futuro de Dinei é Dinei, quem Isso vai aí. mudar seu futuro é você. E assim, Verdade. é lógico que a gente dependemos de colocar pessoas interessantes lá, pessoas que vão remar por nós. Só que, infelizmente, eu acho que o Brasil, para mudar, vai ser por algumas gerações. Porque nosso país, ele é muito, até culturalmente, muito corrupto, sabe? Então, assim, você pega de um vereador de uma pequena cidade a um ministro, a corrupção no Brasil, ela se alastra. Então, não... é interessante a gente estar debatendo isso aqui, porque se as pessoas começarem a enxergar isso, e começar a enxergar quem erra, quem rouba, e começar a colocar pessoas lá de caráter, eu acredito que nossos filhos, talvez nossos netos, vão ver um Brasil melhor. Deus ajuda, né? Que seja assim, né, Edmar? É. Porque nós precisamos de um Brasil melhor, né?
Do jeito que vai. Só descendo Fácil não ladeira. tá, não. Não Tá fácil, fácil, não. não. E então, a gente, pra fechar, a gente já tá... Queria fazer uma pergunta pro Dinei aqui. Vai lá. Porque, tipo assim, eu sempre vejo, igual você mexe com pneu de caminhão lá. Pneu de caminhão, isso. Aí a gente teve um caso aqui em Montes Claros, né? De Certo. um borracheiro que perdeu a vida. Perdeu a vida. Perdeu a vida mexendo com o pneu estourou. Você nunca teve medo, não, de isso Gente, tem acontecer? medo. Ou isso é muito difícil? É tipo assim, isso é raríssimo de acontecer. Uma coisa Acontece. assim. Um negócio do pneu, você tem que ter muito cuidado com ele. Eu já quebrei minha perna com o pneu, esqueci de falar pra vocês aquela hora, né? Uhum. Mas eu já quebrei minha perna. Eu fui tirar a roda da carreta, né? O cara chegou com a carreta, um caminhão, uma caçamba, né? Aí eu tirei a roda de fora, quando eu fui tirar de dentro, eu não vi que ela tava rachada. Ela tá tipo uma bomba. Nossa. Graças a Deus que eu tava em pé. Se eu tivesse tipo pé agachado, tinha me matado na hora. Aí eu bati, não saía. Aí quando eu peguei a outra marreta, que era mais pesada, eu bati e ela bateu na perna. Quebrou minha perna e ainda saiu cortando concreto no chão lá fora, né? Aí voltando atrás, o pneu você tem que ter muito cuidado com ele. For a libra certa, né? Uhum. Você calibrar o pneu, você não... Prestar atenção no pneu, se ele tá estralando ou não, né? Uhum. Aí se você for tirar lá do caminhão, prestar atenção se a roda tá rachada ou não. Você me desculpa aqui falar que você, mas é que só porque você falando, ele dá sinais, então. Ele dá sinais. Se o pneu tiver estragado, né? Você tanto perto, ele dá sinal, você escuta a hora que ele tá estralando. Aí você já diminui a libra, né? Da calibragem dele, né? Uhum. Ou então, se você for calibrar, você põe ele no lugar, calibra no lugar, né? Se estourar, estoura Esteja pra mais lá, distante. né? Uhum. né? No caso aqui interessante, né? que... A pergunta dele é interessante, o- pode servir para outros, né? No caso, o borracheiro aqui que perdeu a vida, você acha que foi o quê? Foi assim, imprudência, foi alguma coisa? Às vezes, próprio dele, vez né? nem foi uma Foi. imprudência, né? Às vezes, acidente mesmo, né? Um Acidente acidente, mesmo. né? Porque às vezes o cara tá confiando, confia demais, né? No trabalho, no trabalho dele, né? Agora pensa que não vai acontecer e acaba acontecendo, né? né? Aí a gente tem que ter mais um pouco de cuidado. Porque eu né? sempre vi, tipo assim, às vezes o pneu da moto fura, do carro isso. fura, você vê os caras mexendo com esses pneus, eu falo, gente, perigoso demais, cara. Muito perigoso. Estourar um É pneu muito desse, perigoso. História, velho, é meu um barulho, é irmão. uma coisa ensurdecedora. Porque eu tava na estrada, viajando um tempo, de moto, eu tava numa Teneré, na época. E aí, eu tava atrás do caminhão e estourou o pneu, assim, eu tava atrás dele e ele estourou No o rumo pneu do aqui. pneu. No rumo do pneu, então No mundo do saiu pneu, tudo isso aí. no capacete, entendeu? Eu desviei, assim, quase caí de moto, cara. verdade. Vi aquilo, eu vi a cena acontecendo, entendeu? É Se você vê assustador, cara. a grossura dos ferros, que na hora que ele estoura, ele empena, somente carreta, uma coisa Aham. absurda. Ele quebra tudo que Não, tem quebrou. em frente, Aí ele encostou, que eu encostei também, né? Porque falei, pô, vou ver aqui que eu tava até com uma pessoa na garupa pra parar pra ver se tinha machucado alguma coisa. Certo. Quando encostou, tava tudo assim, quebrado em quebra volta. E é uma do profissão outro. que tinha que ter mais valor, né? Porque é um serviço que é muito perigoso. É né? muito perigoso. Às vezes chega um caminhão quente ali, você tem de entrar ali de baixo, você não sabe se o pneu tá estourando ou não, né? É. Você entra ali de baixo, a hora que o pneu estoura, você ali... Mas acabou, ele, né? ele não tem muita vontade de largar ser borracheiro, não. Eu fiz o convite pra ele, né? Se tornar um youtuber. Ele falou, não deixa eu ficar dando marretada, não. que eu vou ganhar." Deixa eu aqui quieto aqui, A profissão é negócio, né? É. É bom fazer o que ama, né? eu acho que é o mais importante, né, cara? 22 anos já nessa profissão aí, né? A gente gosta, né? De ir naquele ramo, né? Dinei, Que- se você pudesse voltar no passado Certo. e pudesse alterar uma coisa em sua vida, assim, alterar uma coisa que depende da sua decisão, tá? Dentro da sua vida, você se arrepende de alguma coisa? Se eu arrependo, De alguma coisa que você já viveu, que você já fez, que você pudesse voltar. Não, isso aqui eu mudaria na minha vida. é não ter ido pro lado do vício. Bebida e cigarro. Isso aí eu arrependo, porque isso aí deixa você, causa muitas coisas ruins na gente, na vida da gente. Deixa a gente, leva você pro fundo do poço aí, o cara que funda na cachaçada, no vício, na prostituição, ele não consegue nada na vida não, mano. Ali é fim de carreira. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha entrado pra esse lado aí, não. No negócio de vício, esses treinos. Certo. Não tinha Timóteo. Rapaz,
Eu sou um camarada muito privilegiado. Tive uma infância muito boa, tive uma adolescência muito boa. Eu acho que a única coisa que eu mudaria foi eu me perdi num período que eu comecei a almejar crescer. E eu acho que eu perdi um pouco o foco naquela época e aí quando eu me deparei com uma folha salarial enorme, aluguel de empresa, obrigações em excesso, aí eu descobri que eu era muito mais feliz com menos. Hoje eu sou super realizado, mas eu cheguei a um período, eu agradeço hoje a consultoria por vir ter dado uma ajuda. Como eu cresci sem aquele amparo de financeiro, eu não tinha educação financeira. Eu tinha conhecimento sobre a área. Eu conhecia muito sobre a minha área, mas não tinha um conhecimento financeiro. E eu paguei muito caro por isso. Aí foi noites preocupado com isso e aquilo. Então, às vezes você querer crescer demais te traz tanta obrigação, tanta preocupação. Então, hoje é só isso, mas no mais é só agradecer mesmo. E hoje eu controlei, graças a Deus. Encontrei uns anjos aí que me ajudam demais. É isso aí. É verdade. Graças a Deus. E onde que é a empresa? Suas? Onde fica localizado? Ela fica no Poço Dange, BR-251, quilômetro 542, se tiver para mais ou para menos é pouca coisa. Poço Dange 1 e 2. Dinei trabalha do lado da loja minha, né? Lá no Poço Dange. Lá. O Pablo, né? Isso, trabalha do lado lá. E quem precisar de qualquer coisa aí, muitas vezes até tomar um café, pode passar lá que estamos à disposição, bater uma resenha aí com esse menino aí, que é Na hora. um fenômeno. Isso aí é. Cheirar um rapé. Cheirar um rapézinho. Você pode guardar lá que Gustavo, rapaz. Esse gosta, viu? Você, Gustavo? Gosta. É. Ele gosta, viu? Então você Agora o pode problema guardar. tá essa lei aí agora, né? Que proibiu, Essa lei que tá vindo aí agora, né? proibiu o uso do Vai proibir o rapé e agora o trem vai. Mas a gente dá um jeito, né? cheiro escondido, né? Eles dentro de casa, ninguém vai entrar dentro de sua casa. Bota dele essa pureza, ela Ô, acredita. nós estamos com quanto tempo aí, Gustavo? Já de gravação, cara? 1h30, passou rápido. Negócio- Quanto? cara. 1h30 de gravação. já. Rapaz, acho que bateu o recorde, viu? Eu vou avisar pra Nossa você. Senhora. Já é nosso recorde aí. Agradecer aí que talvez até pra gente Muito não ter bom. tanta experiência sobre, né? Mas Muito foi bom. um prazeroso Já demais, foi acho que também Excelente. pelos Proveitoso. entrevistadores, suas pessoas assim que, pelo pouco período que a gente conversou com vocês aqui, é super agradável, você dá liberdade, então só agradecer. Não, e obrigado. você, nós hoje somos agraciados com a presença de vocês aqui, cara. Que isso? E eu não souber falar assim, Não. as coisas certas, né? Porque, né? Não. Tipo, Pena mas que você... é- Pena que você é Lula, né? Mas... Sei lá, não vamos ter raiva de você por causa disso. Em off, nós Ele já mudou um pouquinho. Ele falou que vai pensar. Não Ele pensar. já falou que ia votar. Eu voto em Lula. Aí depois ele viu Ué, que... já vem de azul já lá? Já, pois é. Mas vocês não querem agradecer alguém, alguma coisa aí? O momento é agora. Ó, eu queria agradecer, assim, talvez teria uma lista aqui pra falar até amanhã, né? Mas algumas pessoas resumindo aqui, as pessoas que estão do meu lado, que me ajudou a remar até aqui, sabe? Aos meus seguidores aí que desde o meu início e sempre teve muito ativo, sempre me apoiando, sempre me ajudando. Eu acredito que eu recebo em torno de 99 de elogios e 1% de crítica, que é aquilo que a gente precisa ir lá, pesquisar, olhar, tentar melhorar, né? Eu queria agradecer eles porque hoje o Instagram pra mim é um hobby. Eu não uso, pra falar sinceramente com você, que ele me ajuda financeiramente, mas me alegra. As pessoas me dão um bom dia, ou eu dou um bom dia pras pessoas, de eu poder estar brincando com o Dinei. Então, esses dias eu recebi uma mensagem que me ajudou demais. Uma pessoa me falou que a filha dela tem um câncer e sempre quando ela tá cabisbaixa, que ela tá triste, ela vai lá no meu perfil, olha, se diverte, se alegra. Então, pra mim, isso é muito prazeroso em poder levar um pouco de alegria pra quem, às vezes, tá precisando de sorrir, de brincar. Então, eu sou muito Isso é grato. verdade. Sou muito grato por ter ele aqui do meu lado há 10 anos. Rede social tem há mais tempo, mas a amizade dele aí é um filho pra mim. Eu me sinto realizado com ele, né? Que É verdade. no momento- eu também, né? no momento que ele tava passando por uma situação difícil, eu tive do lado dele porque eu sabia que não podia perder uma
um ser humano espetacular igual ele. Então, só agradecer essas pessoas e dizer um nome aqui. Mike Pinturas é uma inspiração pra mim. É verdade. Dinei. Eu também tenho a agradecer isso, né? Porque ele foi muito, um cara assim, camarada, né? Quando ele me via naquele ponto de sofrimento, né? Não dava conselho, falava, moço, sai dessa vida, moço. Não fica nessa vida de bebedeira, não, bebendo, esse treino. Você é um cara novo, você é um cara trabalhador, moço. Você é um cara esforçado. E foi indo, e ele era teimoso, falava comigo direto. Falava, não, moço, você tem que parar com isso, moço. Para com esse negócio de bebida, não bebe mais não, moço. Aí foi, até que Deus foi e Graças a Deus. mandou a luz pra mim, né? E quem ganhou foi todo mundo, né? E ganhou todo mundo, graças E a Deus. a gente percebe, né, que o verdadeiro amigo é aquele que tá nas horas incertas, mas que mostra sempre a verdade. Certo, é verdade. Ele bota o dedo, aponta e chama pelo nome. E hoje sabadão aí pra galera que já tá salivando aí a vontade de tomar a cervejinha, comer a feijoada. Segunda-feira aí, nós já vamos começar aí, vamos tentar reativar o Instagram de Dinei aí. É isso aí. Aí, ó. Vai. Não tem que fazer esse Bota Instagram. pra torar, tem que né? voltar. Agora, Pra Tem que acelerar. fazer porque, né? e ele já tem alguns parceiros aí que eu já arrumei pra ele, Castelinho e outros mais aí. Castelinho ia mesmo. Vai bombar, rapaz. Você não preocupa. Você tá doido, eu disse que esse Castelinho é mesmo. A graça você não pode pôr no Castelinho, não. Pô. Você tá doido. Vai, o leite meu azedar em casa. Isso aí. Vai. Se fosse só o leite. Ai. O leite é a garapa. Você tá doido, Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa hoje. E, de verdade, nós estamos muito felizes. E agradecemos de coração de vocês terem disponibilizado o tempo de vocês aí, que já são, né, a hora que já é. Para nós é uma alegria muito grande. As portas já estão abertas para vocês voltarem novamente. Nós vamos fazer um negócio diferente aí, para bombar nas redes sociais. E Cefs Podcast agradece mais uma vez. Eu que agradeço a Eu oportunidade. agradeço essa oportunidade. O céu é o limite.